ministraremos sobre adoração e sobre como buscar a Deus e não ser poluído por coisas rotineiras da vida. Ser um verdadeiro adorador, um cidadão do céu, que busque a presença de Deus e nunca saia, nunca tenha deslize, e se mantém na fé, juntamente, buscando junto com os irmãos uma adoração. Que o culto não seja uma necessidade, como tem que ir por obrigação. Não, tem que ir por adoração, não por obrigação. Ser um adorador. Amém? Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e trouxe Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém e amém. Feche os olhos, coloca a Bíblia no teu assento. Pai,
em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, por mais este dia. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Pai, fale, Pai, com cada vida, com cada alma que aqui está. Pai, que o Senhor me encha, Pai, com o teu Espírito Santo. Me dê sabedoria, Pai, para falar com os teus filhos e filhas que aqui estão. Pai, que não seja, Pai, sabedoria humana, mas seja, Pai, da tua graça, do teu Espírito Santo. Pai, é isso que eu te peço e já te agradeço. Que toda honra, toda majestade e poder seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Pode tomar o seu assento. Caim foi o primeiro filho de Adão, o que trouxe muita alegria para Adão e para Eva, porque Caim foi o primogênito, e Eva e Adão, comentando esta passagem, eles começaram a falar: Deus formou o homem, Deus formou a mulher, e hoje Deus nos abençoou para que nós gerássemos um filho, um varão. Foi alegria na casa de Adão. Caim foi muita alegria para a casa de Adão, ali no Éden, no jardim do Éden. A casa deles, o habitat deles era no jardim do Éden. E Caim seguiu os passos de seu pai, foi lavrador da terra. Caim, juntamente com seu pai, lavrava a terra, plantava a terra e colhia da terra. E Caim teve ali, juntamente com seu pai, aprendizado de buscar a Deus, buscar a face de Deus, a presença de Deus, face a face. Logo em seguida, depois passado um tempo, Adão e Eva gerou outro filho, Abel, filho mais jovem, mais moço, o qual também trouxe muita alegria para a casa e para a família. Porém, Abel não sentiu como Caim de lavrar a terra. Abel virou um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas, de carneiros, do pasto. Mas tanto Abel quanto Caim buscavam o Senhor, porque aprenderam com Adão, aprenderam com o pai, e buscavam a Deus face a face. Tanto um quanto o outro. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, um fazia um culto, a sua oferta com amor, com prioridade. O outro já fazia por obrigação. Um buscava de uma forma e o outro de outra forma. No culto de adoração, de ofertar a Deus, de buscar a Deus, como o pai Adão tinha ensinado a Caim, na adoração que ele tinha para com o pai, ele catou ali do que ele tinha plantado. A Bíblia diz isso, que ele catou
algumas frutas, ele catou ali o que a terra tinha dado, alguns legumes, ajuntou e ofereceu a Deus. Por obrigação. Abel, o seu irmão, já não fez desse jeito, porque Abel era um adorador. Abel não fazia aquilo por obrigação, mas sim por adoração. Montando o altar, quando o seu rebanho deu o primeiro carneirinho, ele pegou ali o carneirinho, matou ele e pegou as melhores partes do carneirinho e ofereceu a Deus as melhores partes. Abel, no culto, na adoração, no contato com Deus, ele tinha suas prioridades. Abel, um verdadeiro adorador. E às vezes hoje nós encontramos, é muito comum hoje, as pessoas virem ao culto por obrigação. As pessoas não vêm buscar a Deus, não vêm por adoração, não vêm com temor. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja de Deus está perdendo a sua essência, o amor. Fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você, amou eu, amou nós, amou a humanidade de tal maneira. E hoje as pessoas estão perdendo a sua essência, a essência de Deus, a essência do Pai, porque a essência do amor está com Deus, a essência de buscar. Deus é amor purinho. E Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel foi um verdadeiro adorador. Muitas pessoas usam, não está errado esta passagem para falar de oferta, mas vamos falar de oferta espiritual, porque Abel e Caim, nesse sentido, os dois estavam ofertando a Deus uma adoração. E muitas pessoas criticam a Caim. Muitas pessoas leem essa passagem e falam assim: ai, Caim, tão idiota, viu, Caim, que você é. Você matou Abel, matou o seu irmão. Mas estão caindo no mesmo erro de Caim, porque eles estão perdendo a essência da adoração, a essência de Deus, o amor. Porque nós não podemos vir ao culto por obrigação, nós temos que vir ao culto por amor. Quando nós falamos assim, como diz o Salmo: alegrei quando disser iremos à casa do Senhor. E muitas pessoas não se alegram. Às vezes é um fardo vir na casa de Deus.
vamos falar a verdade um pouquinho. Com você que está assistindo também. Você que está vendo também aí sentadinho, vamos falar a verdade. Qual está sendo a sua adoração? Como está sendo o seu compromisso para com Deus? Como está sendo a sua busca? Pastor, na minha busca está sendo. Como está o seu amor? Você se alegra ao vir à casa de Deus ou você fica triste? Ou isso é um fardo, é um peso? Porque nós temos que vir à casa de Deus para ver Deus, para ouvir Deus. Mas hoje é muito comum na igreja as pessoas não serem felizes no culto, porque dizem assim, que o culto não foi bom, mas espera um pouco, o culto foi para você que está aí, para você que está aqui, ou o culto é voltado para Deus? Para quem que é o culto? O culto é um culto de adoração, o culto é um culto de oferta, o culto é um lugar que nós se reunimos em um sentido só de adorar a Deus, de adorar o Pai. E ter aprendizado da palavra de Deus também. A igreja é um lugar de aprendizado. E às vezes no aprendizado, nós temos que tirar algumas serpinhas. Tirar algo que está sendo criado, algo que está passando meio disperso da vida do cristão. Então, no culto é lugar que caminha para o céu. Agora, se a pessoa não tem como ter adoração de 2 horas, máximo, tempo máximo de um culto, se a pessoa não se dedica 2 horas num culto de adoração, como que ela quer viver na eternidade com Deus? Como que a pessoa vai aguentar ficar na eternidade com Deus? Louvando e adorando a Deus. Como que nós podemos ser hipócritas de pensar que nós não podemos buscar Deus, se dedicar 2 horas e podemos viver a eternidade para com o Pai? Porque se você sair aí fora, muitas pessoas criticam as igrejas, criticam os pastores, falam mal, zombam de Jesus, zombam dos cristãos. Mas se você falar para ele: olha, meu irmão, a palavra de Deus fala assim, que se você não aceitar Jesus como Senhor da sua vida e Salvador, você vai para o inferno. A pessoa se ira, porque ninguém quer ir para o inferno. Mas a pessoa, quando está nessa vida, também não quer dar adoração e não quer buscar Deus. Alguns reconheceram ao Pai, outros não. Caim trouxe tristeza para casa, porque por culpa dele, por culpa da rebeldia dele, por ele ter levado as coisas de Deus como uma obrigação, não como uma adoração, ele trouxe uma maldição para dentro da casa, como diz a palavra de Deus. Ele trouxe maldição para a sua vida. Errante na terra, o que ele plantasse não ia produzir mais, porque ele
contaminou a terra com o sangue do teu irmão, por inveja. E ali, ele teve uma sentença. E ele ficou com medo, porque todo mundo iria saber que ele matou o seu irmão. E ele declarou com a sua boca, ele declarou com a sua própria boca para Deus, numa conversa com Deus, que ele iria ser morto, que as pessoas iriam matar ele. Aí Deus falou assim: não vão te matar, porque aquele que te matar, mataria 7 da família dele. E que todo mundo saiba isso. E ele pôs uma marca em Caim, e Caim saiu do Éden. Ele saiu do bem bom, saiu da presença e da cobertura de Deus. Ele saiu da administração de Deus e tomou o seu rumo, o seu caminho. E foi viver em Edom, ao redor do Éden. Errante nessa terra. Trazendo já um jugo, um fardo para a sua descendência. Deixando um legado de tristeza, que é falado até hoje, porque a Bíblia nos ensina isso. Deixando um legado de vergonha para ele e para a descendência dele. Mas não foi culpa do pai dele, não foi culpa de Adão, não foi culpa da mãe de Eva, não foi culpa de Deus. E às vezes as pessoas têm mania de jogar a culpa nas costas ou nos ombros do próximo e não assumir os seus erros. E nós temos que assumir a nossa falta de adoração. Nós temos que assumir as nossas falhas. Nós temos que assumir aquilo que nós fazemos. E Deus avisou a Caim: o pecado jaz à porta. Para com isso. Pois se você me adorar do jeito que Abel me adorou, se você for um adorador, oferecendo no meu altar uma adoração a mim, Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Deus ia se alegrar de Caim também. Mas o mais fácil para Caim foi matar o seu irmão Abel. Foi encher o seu coração de furor. E essa história, essa passagem da Bíblia nos ensina muito, nos traz muitos ensinamentos na questão da nossa vida, que nós não podemos fazer as coisas para Deus como obrigação. Nós não podemos levar a Deus de qualquer forma. Nós temos que ser verdadeiros adoradores, verdadeiros homens e mulheres
no altar de Deus, perante o altar de Deus, oferecendo louvor suave e agradável, oração agradável a Deus, não olhando para as circunstâncias que estamos passando na nossa vida, seja a área que for. Quando nós entramos à igreja, nós temos que desligar do mundo e conectar no céu, a Deus, e oferecer adoração ao Pai. E quando nós deixamos de ser adoradores, o pecado já aborta, porque as coisas começam a acontecer para os irmãos e para a gente não. E isso começa a trazer ira, às vezes, para o coração do ser humano, e nós não podemos deixar isso acontecer. Deus deu tanta oportunidade para Caim, Deus deu tanta oportunidade para ele não ter esse legado de vergonha. E às vezes Deus dá tanta oportunidade para a gente. Deus oferece tanta oportunidade, tantos caminhos para a gente. E às vezes nós deixamos de ser adorador por tão pouca coisa. Por tão pouco. Nós deixamos de ser adoradores de Deus, adoradores do Pai. Às vezes nós damos ouvidos às coisas que não têm importância para a nossa vida. Como Paulo disse, nem tudo me convém. Nem tudo convém para nós. Às vezes nós trocamos adoração por televisão, adoração por filme, adoração por jogo, adoração por tantas coisas. Nós deixamos de adorar a Deus, deixamos de buscar ao Pai nessa terra, e às vezes as pessoas querem viver ainda na eternidade com Ele. Não deixamos um legado de tristeza nessa terra. Vamos deixar um legado de alegria. Vamos deixar um legado para essa geração de paz. Vamos ser verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas do céu. Eu admiro todos vocês que aqui estão, porque hoje é um dia frio, poucas pessoas aqui, mas você está aqui adorando a Deus. Você está aqui buscando ao Pai. Mas essa mensagem é para que você nunca deixe de buscar ao Pai. Você nunca deixe de buscar a Deus. Tem uma pessoa buscando e adorando, e essa pessoa de repente é você. Busque e adore a Deus, porque Deus no oculto está te vendo. Nós não precisamos oferecer adoração a Deus para os homens ver, mas sim para Deus ver.